Bom, vamos lá, galera. Continuando então da onde a gente parou aqui na última aula, eu vou criar agora a nossa classe que vai ser utilizada para substituir o JOptionPane. E o sentido dela é que ela seja mais fácil de utilizar, porque o JOptionPane ele sempre vai trabalhar com dados do tipo string. E no nosso sistema, a gente vai precisar tanto de dados do tipo string, quanto do tipo double, do tipo int e também do tipo data. E para facilitar a leitura do código, a gente pode criar uma classe utilitária que vai substituir o nosso JOptionPane por ela. Então a gente começa aqui dentro de Source Packages, eu vou clicar com o botão direito, New Java Class. O nome dessa classe vai ser entrada, pois ela vai servir para fazer a entrada de dados. E no pacote eu vou chamar de útil, de utilitário. Finalizei. Bom, o primeiro passo a gente vai utilizar o JOptionPane, por isso eu vou pegar e vou importar essa classe do pacote javax.swing.jOptionPane. Só de digitar JIO ele já aparece aqui para mim, eu dou Enter e o próprio NetBeans já completa o código para a gente. O primeiro método que eu vou criar vai ser o método nextString. Assim como a gente tinha lá no scanner, eu vou criar esse método nextString aqui e ele vai servir para eu digitar os dados do tipo string. E para isso eu vou criar um método estático, public static string nextString. Abrindo parênteses, abrindo chaves e enter, a gente tem o nosso estrutura básica do método criada. Só que tem um detalhe. Dentro do parênteses, a gente vai criar um novo argumento chamado de mensagem e ele vai servir para a gente personalizar qual a mensagem que vai aparecer lá no input do JOptionPane. Feito isso, eu vou retornar JOptionPane. Então, basta digitar JOP, Ctrl espaço, ele já aparece para você a sugestão, você dá Enter, ponto show, e o input dialog é o primeiro que aparece aqui como opção. Basta você dar Enter com ele selecionado. E aí, basta você colocar um ponto e vírgula no final, porque a mensagem que vai aparecer será personalizada lá na nossa classe de teste. Bom, feito isso, eu volto na classe de testes e eu vou clicar aqui. Vamos selecionar aqui o nome do nosso aluno e vou substituir pela aquele método que a gente criou lá na classe entrada. Só que tem um detalhe, né? Essa classe de teste, ela está dentro do pacote telas. E como eu já mostrei para vocês anteriormente, a gente precisa importar a classe entrada, pois ela está dentro do pacote útil. Então, depois do nosso funcionário, eu vou dar Enter e vou importar útil.entrada. Pode ver que o próprio NetBeans já sempre sugere para a gente o que tem dentro desse pacote. Nesse caso, só tem a classe entrada, eu vou dar Enter, ponto e vírgula. Agora, eu venho aqui no lugar do nome, que está fixo no código, eu vou colocar assim, entrada, ponto, e o NetBeans, como sempre, já sugere para mim utilizar o nextString, pois é o nosso método estático, então eu não preciso instanciar essa classe para utilizar esse método. E agora a gente vai colocar no lugar da mensagem, digite o nome. Agora a gente pode executar o programa com o Shift e F6. Como você pode ver, apareceu a opção digite o nome e basta você digitar o nome desse aluno. Vou digitar Ana, vou dar OK. Como a gente pode ver aqui no resultado, eu posso ir aqui para o início e a gente consegue visualizar o nome digitado que foi o Ana. Beleza? Bom, o próximo passo a gente precisa trocar tudo onde temos dados do tipo string pelo entrada. Então aqui no lugar do endereço, eu posso substituir pela entrada. Então vou digitar entrada.nextString, digite o endereço. E aqui agora o nome do funcionário também. Entrada.nextString, digite o nome. E aqui novamente entrada.nextString,
digite o endereço. Pronto, agora a gente pode rodar o programa com o Shift F6. Então tá aqui, digite o nome, eu vou colocar aqui Ana, vou dar Enter. Digite o endereço, no caso da Ana, Rua 16, Vicente Pires, vou dar OK. Agora digite o nome. Nesse momento a gente pode ver que os dados do aluno já foram mostrados aqui embaixo. E agora o nome será o nome do funcionário. Vou botar aqui José, vou dar OK. O endereço do José, QNN6, vou dar OK. E pronto, está aqui o José e o endereço preenchidos. Agora o próximo método vai ser o método NextDouble, que a gente vai utilizar tanto para as notas dos nossos alunos, quanto para o salário e o imposto do funcionário. Então vou voltar aqui na entrada, na classe entrada. Vou dar Enter aqui, vou criar um método estático também, só que agora ele vai retornar para a gente um double. O nome desse método vai ser NextDouble. Também vai receber uma mensagem. E aí a gente vai retornar o nosso JOptionPane. Só que tem um detalhe, né? O showInputDialog, ele é um método que sempre vai retornar uma string. E se eu utilizar ele aqui, o NextDouble vai dar problema, porque a gente precisa de um dado do tipo decimal. Então, ao invés de fazer o retorno do nosso JOptionPane, eu primeiro preciso fazer um double.parseDouble. E como você pode ver, o método parseDouble, ele vai receber uma string e vai devolver um double para a gente. Então, vou dar Enter aqui. E no lugar do mensagem, eu vou colocar o método nextString. E aí sim, eu vou colocar a minha mensagem. Porque a mensagem vai ser enviada para o nextString. E ele quem vai mostrar para a gente o JOptionPane. Com isso, o nosso método ele fica bem menor aqui. Tá? Mas eu poderia muito bem pegar esse JOptionPane e colocar aqui no lugar do nextString. O resultado seria o mesmo. Agora eu vou voltar aqui no teste. No lugar da nota 7,5, eu vou colocar aqui entrada, ponto. E como você pode ver, o próprio NetBeans ele já traz selecionado o NextDouble, porque ele já sugere para a gente utilizar um método do tipo double, por estar preenchendo o dado nota que foi declarado como double lá na nossa classe aluno. Então, eu vou dar Enter, digite a nota 1. E eu vou fazer o mesmo aqui para a nota 2. Digite a nota 2. Pronto, a gente já pode testar esse programa. Shift F6. Então tá aqui, eu vou digitar o nome Ana, o endereço Rua 12. Agora ele pediu para eu digitar a nota 1. Vou digitar aqui 7. Vou digitar aqui 10. E agora a gente vai observar aqui embaixo que a nota 7 e a nota 10 foram preenchidas e temos também a média calculada corretamente. Voltando aqui, a gente vai preencher os dados agora do funcionário. Vou botar aqui Marcelo, endereço, Rua 15. E pronto, temos aqui Marcelo na Rua 15. Faltou então a gente preencher o quê? O salário e o imposto aplicado no salário daquele funcionário. Então a gente volta na nossa classe de teste. No lugar de colocar 2000 fixo no código, eu vou colocar aqui entrada.nextDouble também. E a mensagem será digite o salário. Na linha de baixo eu vou colocar entrada.nextDouble também. Digite o percentual de imposto. Pronto. Agora eu já posso testar mais uma vez o nosso sistema. Shift com F6. Ele vai solicitar agora de novo os dados do aluno, né? Então vamos botar aqui Ana, o endereço QNN5, a nota 1 vai ser 6, nota 2 vai ser 10. Mostrou aqui pra gente o resultado da Ana. Agora eu vou digitar os dados do funcionário. Marcelo, o endereço Rua 12, o salário vai ser 2.000
R$ 2.500. O percentual de imposto 10% para facilitar a nossa validação futura. E pronto, tá aqui o salário de 2.500, 10%. E esse é o salário líquido, né? 10% de 2.500 é R$ 250. Então, como você pode ver, o resultado funcionou corretamente. Pronto, o próximo passo é, a gente precisa também de mais dois métodos na classe entrada. Uma vai servir para as informações do tipo int e a outra vai servir para as informações de data, como a gente pode ver aqui. A gente vai precisar da data de nascimento. Então, eu vou vir na minha classe entrada, vou começar pelo public static int, next int. Ele também recebe uma mensagem como um parâmetro. E ele vai retornar um integer.parseInt. Como vocês podem ver, ele também recebe uma string e retorna um int. E aqui dentro a gente coloca o nosso next string, passando a mensagem como parâmetro. E agora vamos criar o date, tá? O tipo date. Public static date next date. Também vai receber uma mensagem. E aí a gente precisa o quê? Primeiro a gente precisa importar a classe date, porque como eu falei anteriormente, a classe date ela não está disponível na nossa classe por padrão. A gente precisa importar. Então, eu vou aqui import java.util.date e já vou aproveitar também para importar java.text.simpleDateFormat, pois a gente vai precisar dessa classe para transformar a string em um campo do tipo date. Então, começando aqui o nosso nextDate, eu vou criar um string data. Ele vai receber next string da mensagem. Outra coisa que a gente precisa é instanciar o objeto da classe DateFormat, né? SimpleDateFormat. Então, eu vou colocar aqui, ó, simple, Ctrl espaço, né? Enter, df é igual a new SimpleDateFormat. No método construtor, a gente vai usar o mesmo formato que a gente configurou na classe aluno e na classe funcionário. Então, vamos colocar 2Ds minúsculos, barra 2Ms maiúsculo, barra 4Ys. E agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai retornar df.parse e a gente vai passar como um parâmetro aqui, ó, a nossa data. Só que aí tem uma questão. Quando a gente põe o mouse em cima, ele está dizendo o seguinte, que esse método, o parseDate, ele pode causar um problema. Isso significa que se a pessoa digitar uma data inválida, um formato que não existe, ou digitar até mesmo letras, ele pode causar um erro no teu sistema. Então, para tratamento de erros, a gente precisa utilizar o comando try-catch do Java. Tá? Então, o que eu costumo fazer? Depois do SimpleDateFormat, eu vou colocar assim, ó, try, e aí abro chaves, e o retorno vai ficar dentro desse comando try. Fecho as chaves em seguida, e depois eu vou colocar um catch. E aqui dentro eu vou colocar um exception, e abro chaves novamente. Isso significa que o nosso sistema, quando acontecer algum erro, o meu catch ele vai capturar o erro que aconteceu. E aí, se der algum erro, eu vou retornar null. Por quê? Porque a pessoa não digitou uma data correta. E aí, por isso, eu não tenho como devolver uma data para o meu usuário. Feito isso, a gente pode retornar a classe de testes e substituir o calendário pelo nosso novo método. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou subir aqui, eu vou deletar o meu calendário, vou deletar tudo isso daqui do calendário, e aqui no lugar de usar o call.getTime,
Eu vou colocar assim, entrada.next, e aí, como vocês podem ver, o next date já vem selecionado. Digite a data de nascimento. Além disso, a gente precisa corrigir também o data de nascimento aqui do nosso funcionário. Então, vou colocar aqui entrada.nextDate. Pode ver que o NetBeans já sugeriu, eu dou Enter. Aspas, digite a data de nascimento. Agora você pode rodar o seu programa. Então, digite o nome, Marcelo Nunes. Data de nascimento, eu vou colocar aqui 10/9/991. O endereço, Rua 12. A nota 1 vai ser 7. A nota 2 vai ser 6. E aqui podemos ver que a data foi preenchida corretamente. E agora a gente precisa digitar os dados do funcionário. Vou colocar aqui José, endereço. Agora a data de nascimento do José vai ser 1/1/1986. Eu vou dar Enter. O salário é 2.500. E o percentual de imposto vai ser 20. Podemos ver que já apareceu aqui as informações corretamente. Bom, então a gente finalizou a nossa segunda aula, onde a gente finalizou a classe entrada, que vai servir para fazer a entrada de dados no nosso sistema. Se você ficou com alguma dúvida, volte ao vídeo anterior e espero vocês na próxima aula, onde a gente vai criar o menu de cadastro do nosso sistema. Certo? Um forte abraço e até a próxima aula.